Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Guilherme Carvalho e eu estou hoje aqui para conversar com vocês sobre essas 3 doenças que tanto estão alarmando a população, em especial para as mulheres grávidas que andam muito preocupadas em relação à dengue, à chikungunya e à zika. Bem, pessoal, importante lembrar que essas 3 doenças, elas têm características clínicas muito semelhantes. E essas características clínicas fazem com que muitas vezes o diagnóstico preciso de qual dessas doenças você tenha fique difícil. Porque tanto a dengue, quanto a chikungunya, quanto a zika, elas se caracterizam por um quadro febril exantematoso, ou seja, além de febre, as pacientes apresentam aquelas manchas na pele, associado às dores musculares, dores de cabeça, alteração no apetite, astenia, fica mais fraca, mais cansada, mais indisposta. Isso é o que caracteriza essas doenças. É claro que a gente sabe que a zika, ela tem uma febre mais branda, mais amena do que a dengue, e no caso da zika é mais comum acontecer as conjuntivites. Mas essas 3 doenças, elas clinicamente são muito semelhantes. As mulheres grávidas têm andado muito preocupadas em relação a essas doenças, ao risco de contágio dessas doenças e as consequências que isso pode trazer para o seu bebê. É muito importante lembrar que no caso da zika em específico, existem vários relatos que comprovam uma associação da zika com a microcefalia. Por isso é muito importante e todas as gestantes precisam estar muito atentas aos cuidados contra o vetor, porque essas 3 doenças têm em comum, além das manifestações clínicas, o vetor que a transmite. A via de transmissão dessas doenças é através do Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti, ele está impregnado no nosso país, porque infelizmente ele depende de água, e a água parada é muito comum em países pobres como o nosso, em que a gente tem saneamento básico precário, em que a gente tem muito lixo em áreas públicas, e isso faz com que a gente acabe ficando mais exposto a esse vetor. É a picada do Aedes aegypti que transmite tanto a dengue, quanto a chikungunya, quanto a zika para a nossa população. No caso, as mulheres em especial as mulheres grávidas e aquelas que estão querendo engravidar, a gente precisa ter um cuidado extra. Qual é o cuidado? É muito difícil a gente tentar combater o vetor. Eu acredito que é como se a gente estivesse tentando enxugar gelo, porque infelizmente está disseminado no nosso país o Aedes aegypti. Mas o que a gente precisa é combater que cada um da gente tenha o risco de pegar e de levar a picada do mosquito. Então, as mulheres devem ter o cuidado em casa, tá usando mosquiteiro, tá usando tela de proteção, ter cuidado com as vestimentas, usar mais roupas longas, calça comprida, camisa de manga comprida e quando sair, usar nas áreas expostas os repelentes. Nós temos vários repelentes que podem ser usados nas gestantes. Esses repelentes são comercializados de forma fácil. A única coisa que a gente precisa lembrar também é que o repelente é a última coisa a ser usada na pele. Então, se você vai usar um perfume, se você vai usar um hidratante, se você vai usar um protetor, você depois coloca o repelente, que pode ser em creme gel ou pode ser o repelente que você borrifa com aerosol. Então, esse cuidado é fundamental para evitar que as gestantes peguem essas 3 doenças. No caso especial da zika, que tem assustado muita gente, a gente sabe que aproximadamente 4.200 casos suspeitos de microcefalia. Graças a Deus, muitos desses casos já têm sido comprovado que não se tratava realmente de microcefalia. Mas a gente sabe, e é consenso hoje, que a zika promove um risco na mulher grávida dessa criança ter microcefalia. A microcefalia ela é diagnosticada quando o perímetro cefálico da criancinha ao nascer, quando a gente mede a circunferência do crânio dessa criança e essa medida dá abaixo de 32 centímetros. Existem algumas repercussões que essa microcefalia pode causar na criança, dentre eles o retardo mental. Então é muito importante que as mulheres grávidas evitem essa doença. E a gente só tem como evitar essa doença evitando e combatendo fortemente o vetor, combatendo fortemente essa transmissão com o uso dos repelentes e com todos esses cuidados que eu já referi para vocês. Apesar de todo esse risco, de toda essa preocupação, que é importante e pertinente que nós tenhamos, a gente não pode perder o foco. Você que está grávida, curta, aproveite, saboreie esse momento na sua plenitude. Tenha os cuidados que a gente falou e os cuidados que são muito relevantes, mas aproveite.
Não vá ter medo, não vá sofrer, achar que você vai ter um bebezinho com problema. Tenha os cuidados, aproveite esse momento na sua vida e se lembre que o grande segredo é a prevenção. Se você tiver os cuidados que são importantes ter, você vai ter um bebezinho saudável e que vai lhe trazer muita alegria, muita felicidade. Nesse assunto, muitas dúvidas e muitos questionamentos, mas também tem muito mito e tem muita mentira. Muita coisa que ainda não foi comprovada e que precisa ainda ser comprovada, e os estudos aos poucos vão trazer para a gente algumas respostas. A princípio, o que a gente precisa é combater desta forma. E você que está grávida, aproveite a cada instante esse momento que é muito especial na sua vida. Muito obrigado e até o próximo encontro da gente.